Bem, aula de exercícios, turma do primeiro ano, a gente vai fazer exercícios sobre ácidos inorgânicos e vamos trabalhar algumas questões que a gente não falou na parte teórica, né? Então, todo ácido ele tem que se ionizar quando está em solução. Para ser caracterizado um ácido, ele tem que apresentar o hidrogênio que vai ser ionizado. Então, todas as substâncias ácidas elas vão apresentar um átomo de hidrogênio como sendo o primeiro átomo. Tá? Então, todos esses elementos aqui, todas essas substâncias, a gente classifica elas como ácidos. Tem que ter esse hidrogênio aqui para ser caracterizado como ácido. É uma das definições de uma substância ácida. Nesse exemplo daqui, nessa questão, a gente tem que identificar que esse ácido aqui, ele é um ácido oxiácido, quer dizer que ele tem um oxigênio, ele é um diácido, significa que tem dois hidrogênios, e é formado por átomos de 3 elementos químicos diferentes. Então, por eliminação, a gente tira algumas alternativas, né? Primeiro, tem que ter 3 elementos, então a letra A a gente elimina, porque só tem 2. Tá? As outras alternativas têm 3 elementos. A gente pode eliminar também porque ele fala que é um oxiácido, ou seja, é um ácido que apresenta oxigênio, então a gente elimina a letra C também. Tá certo? E por eliminação, diácido tem que ter 2 hidrogênios, só pode ser a letra D. Tá? É um diácido porque tem 2 hidrogênios ionizáveis. Para a gente relembrar, hidrácidos, a classificação dos ácidos, são aqueles ácidos que não apresentam oxigênio. Então, todo ácido que não tem oxigênio é um hidrácido. Um oxiácido é aquele ácido que vai apresentar o oxigênio. Além do hidrogênio, ele vai ter oxigênio. Com relação à quantidade de hidrogênio ionizável, a gente tem um monoácido, quando tem um hidrogênio, diácido, quando tem 2, triácido, 3, tetrácido, 4, e assim sucessivamente. Agora, o detalhe é que o hidrogênio tem que ser ionizável. Essa é as principais classificações do ácido. A última classificação é com relação à força, que a gente vai ver nas questões seguintes. O ácido sulfuroso, que é o ácido da questão, ele é um ácido formado através da ligação da água com a molécula de dióxido de enxofre. Então, a água, que é H2O, vai reagir com dióxido de enxofre e vai produzir esse diácido, vai produzir o ácido H2SO3. Se você prestar atenção, a quantidade de átomos de hidrogênio antes da seta é igual à quantidade de hidrogênio depois da seta. A quantidade de cada um dos elementos é igual antes da reação. Isso aqui é uma reação química que acontece para formar o ácido sulfuroso. O ácido sulfuroso é um ácido menos potente que o ácido sulfúrico, que é o ácido que vai dar origem a esse. É um ácido da família do ácido sulfúrico. Né? Como ele é um ácido menos potente, né, normalmente ele é menos corrosivo, então, com relação ao perigo causado por esse ácido, ao risco, é pequeno com relação ao ácido sulfúrico. Então, ele normalmente é menos forte do que o ácido sulfúrico. Bem, alguns moluscos, para se defender, liberam um diácido. Novamente uma questão sobre diácido, que vai ser aquele ácido que tem 2 hidrogênios ionizáveis, né, 2H, e a alternativa que tem 2H é o ácido sulfúrico, é a letra D. Tá certo? Para a gente lembrar do que é um ácido sulfúrico, ele é um ácido forte, ele é um dos mais fortes e corrosivo. Também conhecido como ácido da bateria, tá certo? Então, esse ácido aqui é um dos principais ácidos que a gente vai estudar e ele tem essa fórmula estrutural, ele é desenhado dessa forma. O enxofre é o elemento que vai dar origem ao nome ácido sulfúrico
e ele apresenta 4 átomos de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. A força de um ácido é medida pela... Aqui a gente entra na questão da força dos ácidos. Para você identificar a força de um ácido, você tem que ver o grau de ionização. O grau de ionização é o quanto de hidrogênio esse ácido vai liberar. Quanto mais hidrogênio, não é a quantidade de hidrogênio que você vai ver na fórmula do ácido, é a quantidade que esse ácido vai liberar de íons H+, quando tiver em solução. Tá? Poder de corrosão é uma medida, é uma característica dos ácidos, mas não é pela força que você vai identificar esse poder de corrosão. A quantidade de oxigênio também é uma característica, mas não é o determinante da força de um ácido. A velocidade de ionização não é. E o poder de volatilidade, que é a mesma coisa de você dizer que o ácido vai evaporar ou vaporizar rápido, não é a medida da força de um ácido. A ionização que está representada aqui, ela vai ser a produção de íons. No caso aqui do ácido, ele produz essa substância aqui, que é o íon H+. Para você verificar o grau de ionização que é representado por alfa, você pega a quantidade de H+, e vai ver a quantidade de ácido que tinha antes da reação, tá certo? Esse valor varia ele pode variar de 0 até 100%, tá? Normalmente ácidos fortes têm o alfa próximo de 100%. Bem, mais uma questão sobre força dos ácidos. Dessa vez ele quer que você veja a sequência correta. Então, para você responder essa questão, você tem que lembrar da característica força dos ácidos. Para você comparar a força dos ácidos, você tem que verificar, ou você vai memorizar cada uma das características dos ácidos, ou você vai consultar uma tabela, que é normalmente o que a gente faz. Para você verificar a força dos ácidos, você usa uma tabela da constante de acidez, que é o Ka. E a outra tabela que você pode consultar é o alfa, que é o grau de ionização. Através dessas duas tabelas você pode determinar a força dos ácidos. No caso do grau de ionização, o alfa, você vê que aqueles que tiver maior alfa são ácidos mais fortes. Então aqui, por exemplo, o ácido sulfúrico ele tem um grau de ionização de 61%, o ácido fosfórico de 27% e HCl 92%. No entanto, a gente vai ver que o ácido mais forte é o ácido perclórico, que é o HClO. Ele apresenta uma força muito maior do que os outros ácidos. E o ácido mais fraco dentro daqueles é o ácido carbônico. Tá? Então vamos falar cada um deles aqui um pouquinho das características. O perclórico, né, ácido perclórico, é um oxiácido derivado do cloro. Tá? Ele é um líquido oleoso incolor que, como ele é muito forte, ele deve ser você deve evitá-lo de qualquer forma. Então, normalmente ele é usado na forma diluída para diminuir essa força, para que você possa manipulá-lo. É comum utilizá-lo na fabricação de explosivos. A gente vai ver que alguns ácidos são utilizados na fabricação de explosivos. É o caso do ácido nítrico, é o caso do ácido sulfúrico, por ser um forte oxidante. Tá? Então, esse ácido aqui, o perclórico, ele é considerado o ácido inorgânico mais forte que a gente tem. O ácido clorídrico que a gente conhece, né, HCl, é o gás cloreto de hidrogênio. Ele é facilmente encontrado em lojas aí de produto de limpeza na forma de ácido muriático. Tá? Ele está presente no suco gástrico. Normalmente o grau de ionização aqui é de 92%. Eu não falei do perclórico, que é próximo de 97%, é quase 100%, com relação à sua força.
quer dizer que ele é bastante forte. O ácido clorídrico pode variar 92% e 93%. O seguinte é o ácido sulfúrico, é o terceiro mais forte dessa lista. O ácido sulfúrico, que é também conhecido como ácido da bateria, ele é um ácido inorgânico líquido na temperatura ambiente, não evapora com facilidade, então ele é pouco volátil, uma característica contrária aos ácidos, né? Os ácidos normalmente são voláteis, e é utilizado, a principal aplicação aqui, na bateria do automóvel. Então, se falar em ácido da bateria, a gente está falando do ácido sulfúrico. A fórmula estrutural dele é dessa forma aqui, como a gente já falou. O enxofre é o elemento principal desse ácido aí, tá certo? O ácido seguinte é o ácido carbônico, que é o H2CO3. Ele é um ácido fraco, ele vai ser, da lista, ele vai ser um dos mais fracos. Ele é encontrado em qualquer lugar, na verdade, que você tiver a presença de água, você pode formar o ácido carbônico, né? O simples fato de você assoprar um líquido, você produz ácido carbônico. Ele também é encontrado no gás refrigerante. Ele é uma molécula instável, ele é um diácido, quer dizer que tem 2 hidrogênios ionizáveis, e ele pode ser facilmente produzido, é um ácido fraco, o poder de ionização dele é baixíssimo. E por último, o ácido fosfórico, que é o H3PO4. Fosfórico porque ele vai ter o elemento principal aqui, o fósforo, que é o elemento central. Tá? Ele é usado para remover ferrugem, também é utilizado na fabricação de refrigerantes e também na indústria alimentícia, farmacêutica, na fabricação de vidro e na tinturaria, tá? Ele é um ácido fraco também, pode ser considerado um ácido fraco. Então a gente encerra essa parte aqui dos ácidos respondendo à questão com relação à força. Então, com relação à força, a gente tem que o HClO4 é o mais forte, em seguida o HCl, depois o ácido sulfúrico, e os dois últimos, o H3PO4 e o H2CO3. Então aqui a resposta é a letra C, tá? Com relação à sequência da sua força, a ordem seria essa daqui, tá certo? Na próxima aula eu volto para terminar a parte de exercícios sobre ácidos e até a próxima.